ter outra visão um do outro e, portanto, ter uma comunicação mais clara. Mas é essencial nós ouvirmos os nossos filhos. Aquilo que eles nos têm para contar. Mas ouvi-los a olhar nos olhos, a fazer perguntas, a não acusar, a perceber mesmo o que é que eles sentem. Perguntar o que é que tu sentiste com isso. Não é dar respostas. Se fosse a ti, batia e fazia. Não, o que é que tu fizeste? O que é que tu sentiste? Como é que tu te sentiste? Que bom que estás a falar comigo, que bom que estás a partilhar comigo. E eles assim são capazes de nos vir pedir ajuda quando se sentem com algum desafio. Enquanto que, se sabem que nós, pais, os vamos criticar, então não vão. Claro, Afastam-se, ficam no quarto, isolam-se, tentam nem sequer jantar com os pais, passam a vida no computador ou no telemóvel e, portanto, acabam por viver ali numa solidão, não é? Enfiados no quarto. Mas que é um pedido de ajuda também. Muitas vezes digo isso aos pais. Se os miúdos se isolam muito, é porque também não estão bem. Tentem perceber o que é que se passa com eles. Mas ele nem sequer me responde. E não quer saber de mim, e não sei o quê. Ok, mas vamos perguntar. Pois, aí tem que ser o papel dos pais a tentar perceber o que é que se está a passar. E eu acho interessante também que você, a doutora, fala aqui do sistema Enya Kids, o diagrama de Enya, né, que tem a ver tudo com a personalidade, né? Porque nós também temos que ver e que cada criança é diferente uma da outra. E cada adulto? Claro, obviamente, né? Mas estamos a falar das crianças, a gente também deve de tratá-las de uma forma diferente mediante a personalidade de cada dela. Sim, o estudo de Enneagrama estuda o sujeito em 9 tipos. E o sujeito, eu digo, tanto os adultos, crianças, adolescentes, todos nós, o ser humano. Em que um é o perfeccionista, gosta de ter tudo muito organizado, tudo direitinho. O 2 é o prestativo, são aquelas pessoas que gostam de ajudar o outro, até se esquecem um bocadinho de si próprias. O 3, que são pessoas muito focadas no sucesso e, portanto, são super competitivos e precisam mesmo daquele reconhecimento. O 4, que é o romântico, portanto, são pessoas muito emocionais, que têm sempre ali algo muito especial, mas que no fundo se sentem muitas vezes o patinho feio. Depois, muito carentes. Muito carentes, sim, e medo de abandono mesmo. Depois o 5, que é o observador, gostam de estudar, de se isolar para perceber, portanto o conhecimento para eles é muito importante. Depois o 6, que é o controlador, controlam tudo porque têm medo do medo, têm medo de tudo, antecipam cenários negativos, e se. Então, esses vão precisar de segurança dos pais, não é? Depois temos o 7, que é o entusiasta. Eu sou o 7. O entusiasta são pessoas criativas, que estão sempre com 1000 ideias na cabeça, que querem fazer 600 coisas ao mesmo tempo. E a nossa aprendizagem é exatamente o foco, o planeamento. E eu costumo brincar que um 7 escrever livros está muito crescido e, portanto, já consegui crescer um bocadinho. Pois o 8... Pois, porque a doutora Bárbara também tem um livro. Né? Tenho um livro sozinha, estou a escrever agora o segundo também e tenho uma coletânea também com os colegas que fizemos de 4 livros. Focando, não é? O 8 é o confrontador, portanto, são aquelas pessoas que gostam de confrontar, é o 8 e o 80, são os doces pestinhas, os meninos, eu costumo dizer que são os doces pestinhas, que estão depressa, são uns amores, como são brutos, como cumprimentam assim, tipo de cabeça, mesmo são brutos fisicamente, mas que no fundo são uns amores. Uns amores. E depois é o 9, que é o harmonioso, que é o peace and love, evitam conflitos, não quer chatear, quer estar em paz. Então, claro que todos estes têm motivações diferentes, têm medos diferentes. Se eu perceber qual é que eu sou, qual é que o meu marido é, qual é que os meus filhos, cada um deles é, o que é que acontece? Nós conseguimos lidar muito melhor uns com os outros, porque eu sei quais são os meus talentos e os talentos de cada um deles, e eles também sabem. E também sabem quais são os meus desafios e os desafios de cada um deles. Por exemplo, um 7 é sempre desarrumado. E eles agora que sabem... Não é 77, não? 77, mais ou menos. Então, eles aprendem a lidar com isso. Já sabem que eu sou assim e que é difícil. Eu bem arranjo caixas e tento organizar-me com caixas e com não sei o quê, mas acaba sempre por ficar desarrumado. Enquanto que, por exemplo,
A minha filha mais nova tem tudo muito organizado, mas também é só no espaço dela. A mais velha, desculpem. Gosta de ter tudo muito organizado e, portanto, há que respeitar isso, o espaço de cada um de nós. Porque se você vai lá desarrumar a parte dela, já está. Pois. Pois. Já acha disso? Não Enquanto compreender que o essa- pequenino, por essa exemplo, é diferença. muito competitivo e, portanto, nós temos que ensinar que a vida não é só competição e que às vezes perdemos e a lidar com a frustração e a crescer, não é? E depois o do meio é o 8 e 80, é o forte. E, portanto, para ele, o que é que nós temos que lidar? Que não se ganha tudo à força e temos que ensinar que não é tudo 8 e 80, preto e branco, que existe o intermédio, que podemos mostrar que sofremos, que não temos que ser sempre os maiores e os fortes. Então isto é muito rico, porque fazendo o estudo da família, e isto consegue-se estando com cada elemento durante uma consulta, eu consigo depois ajudar as famílias a lidarem e a comunicarem muito melhor uns com os outros. Porque, por exemplo, se nós castigarmos um 8, a agressividade do 8 dispara. Sim. Então, não é com castigos que nós resolvemos as questões do 8. É valorizando naquilo em que ele é bom. E ele então vai se sentir forte e age de outra maneira. Estou aqui a imaginar uma família de 4 setes com um 8. Xiii! A agressividade ao rubro. A sério? Mas pronto, mas está controlado. Está tudo controlado. Ok, olha, isto é tudo, realmente é interessante a gente saber estudar-nos uns aos outros para poder Claro. Melhorar. melhorar. E são O assuntos que objetivo é fazem esse. parte do nosso dia a dia. Claro. Sim. E que muitas vezes há muita dúvida no ar. Muito. E eu digo sempre aos pais, liguem-me ao WhatsApp, é a maneira mais fácil, porque a seguir às consultas eu depois respondo aos pais todos. Enviem-me as vossas dúvidas, eu ajudo sempre dentro daquilo que eu conseguir. E não se sintam culpados. Principalmente, porque há muitos pais a dizerem: Bárbara, eu andei a fazer tudo errado. Não andaste. Andaste a fazer o melhor que sabias. Claro. Portanto, eu também erro imenso. Ainda anteontem dei um berro de todo tamanho porque já não aguentava as discussões deles. E eu digo que não se grita com as crianças, não é? Então, mas eu tive das 5 da tarde até às 9 da noite eles a discutirem os dois rapazes. Meninos, acabou, não sei o quê. Até que há uma altura em que, calem-se e não sei o quê. Saltou a tampa. Saltou Claro. a tampa, que também sou humana, não é? Mas eu costumo dizer que antes de saltar a tampa, vamos fazer qualquer coisa e é assim que eu me tenho controlado. Por exemplo, irmos apanhar ar, ou irmos tomar um banho relaxante, ou eu adoro do trampolim, que eu tenho um trampolim debaixo da cama, dou uns saltos, como sou só 7, é diversão, não é? Aquilo dá-me ali logo adrenalina, fico bem disposta e pronto, e já tenho mais paciência para as discussões deles e todos esses desafios. Mas cada um de nós pode encontrar a sua maneira de tentar não gritar e conseguirmos lidar com eles da melhor maneira possível. Conseguimos. Doutora Bárbara, tem muitos adolescentes a procurá-la? Não os pais, os próprios Sim, adolescentes? Sim, é muito engraçado isso, sim. Porque eles falam muito uns com os outros. E dizem, olha, eu ando numa psicóloga, não é? Ela está-me a ajudar com isto, ela está-me a ajudar com a concentração ou com a Doutora Bárbara, atenção. peço desculpa, mas temos uma uma chamada em chamada. linha, vamos Com só interromper para Boa. pode ser alguma dúvida que alguém tenha. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ora, Bom dia, alegria. Bom dia, alegria, Bom dia, alegria. querida. Então, Olha, apresente-se, a favor. É a nossa querida Feliz Bela. olha, é assim, Sim. eu estou apaixonada por este tema. Aliás, quer dizer, é um tema que eu tento sempre tive alguma formação enquanto trabalhei com crianças, mas da maneira como a doutora está a explicar, eu estou encantada. E já não sei se sou 7, sou 8, eu acho que sou uma mistura disso tudo. Mas identifico mais com o 7. Portanto, porque eu também tive filhos adolescentes, dois diferentes um do outro, eu tive sempre que procurar lidar com eles de maneiras diferentes, não é? E ainda hoje continuo a lidar com eles e com os netos de maneiras diferentes. Portanto, eu não vou falar muito porque eu quero continuar a ouvi-la, mas vou tentar gravar um vídeo para depois com calma ver tudo este princípio. Quero lhe agradecer muito a maneira clara como está, clara e muito compreensível para qualquer pessoa. Agradecer à produção de ter levado a doutora aí e espero que vá mais vezes para eu poder usufruir
vamos lá, não sei se não é exemplos que eu quero dizer, estou um bocado nervosa hoje. Essa sabedoria, Bruno. Esta Porque de facto experiência. é uma coisa que eu gosto tanto, gostaria muito de ter tirado uma formação maior. Eu estive no estudo de Psicologia Aplicada em Alfama, mas coisas ligeiras, nada de muito profundo. Mas de facto eu, se fosse pequenina agora e que me dessem escolher uma formação, era por aí que eu ia, por esse curso. Um abraço muito grande para si, muito obrigada. Obrigada também à produção, já disse, aos apresentadores, e tenham um bom dia a todos, e eu vou desligar para continuar a ouvir. Tão querida. Obrigada. Bom dia. Obrigada. Muito Muito Obrigada, um beijinho, minha Beijinho. querida, um beijinho. Obrigada. Tão querida. É assim. Nós estávamos a falar, doutor, já não temos muito tempo e ainda temos umas fotos também para passar, mas em relação aos adolescentes lhe procurarem. Sim, então, como eles percebem que facilmente conseguem, por exemplo, aprender a lidar com a desconcentração, ou com a pouca atenção, ou com o não conseguirem decorar, eles pedem aos pais: olha, o meu amigo João está na Bárbara, podes ligar à Bárbara e marcar com ela, porque eu também preciso trabalhar. E os pais, quem é a Bárbara? Mas vão investigar e tal, não é? Depois ligam: olha, o meu filho falou que o amigo está aí consigo, não sei o quê, como é que podemos marcar e tal. E portanto, isto é muito engraçado, porque eles acabam por pedir ajuda uns aos outros. É muito bom. Porque a primeira coisa, por exemplo, a nível de estudo, a primeira coisa que eu faço é estudar a personalidade do adolescente que tenho à frente Sim. e o método de aprendizagem e motivação. Ou seja, todos nós aprendemos de maneiras diferentes. Pode ser visual, auditiva ou sinestésica. Então, os visuais é super fácil decorarem porque a sua memória é muito visual e, portanto, decoram facilmente. Os auditivos também, se gravarem e ouvirem, também facilmente. O pior é os sinestésicos. E eu também sou sinestésica. Os sinestésicos falam muito com as mãos, é fácil perceber. Porquê? Porque nós, os sinestésicos, aprendemos através do sentir, através da emoção. Então, normalmente, somos muito expressivos. Quando alguém fala connosco de maneira expressiva, nós estamos muito atentos. Se são pessoas mais monocórdicas, nós distraímos-nos com as moscas. Então, os meninos que percebem isto pensam: ok, então eu não tenho nenhum problema de concentração. Eu sou só de aprendizagem e motivação sinestésica. E isto para eles é ótimo, porque, pronto, eu depois dou umas dicas. Olha, não estudes mais do que 40 minutos de seguida. Há uns aromas ótimos que tu podes cheirar, os óleos essenciais, por exemplo, o de limão e o de peppermint, que te ajuda a focar e na concentração. Então dou-lhes ali pequenos truques que eles, aprendendo, ficam ali com excelentes notas porque aprendem a focar a sua atenção e a sua memória. Fazer mapas mentais, por exemplo, nós, os sinestésicos, precisamos mesmo de fazer mapas mentais para depois nos lembrarmos do que é que nos fez sentir quando estávamos a estudar. É muito engraçado. Muito bem. E então é o que mais aparecem é meninos a pedir ajuda para o estudo. Eu é completamente o visual. O visual, que sorte. Eu nunca estudei em casa, nunca na vida. Que sorte. E por isso, bem, vamos passar as fotografias então. Vamos lá então? Vamos então. Vamos às fotos. E quem estiver interessado em falar melhor, olha, cá está. Aqui estão diz os nossos. o Enneagrama. Este é o Ennea Kids, portanto, os bonequinhos em que cada um mostra o nosso tipo de personalidade. E depois, muitas vezes, os pais também me pedem ajuda de como lidar. Olha, eu percebi que o meu filho é um prestativo. Como é que eu posso lidar com ele? Como é que eu o posso ajudar a crescer? E, portanto, depois também podemos ver os caminhos aqui. Portanto, O livro. O meu livro, Respostas Simples às Perguntas Difíceis dos Nossos Filhos, que eu faço apresentações gratuitas nas escolas. Portanto, quem quiser é só ligar-me. Este é um dos herdeiros. Este é o meu herdeiro mais pequenino, que tem 7 anos e que adora acompanhar-me. Eles costumam vir sempre comigo a todo o lado. Este é o competitivo. Este é. Agora é que eu já percebi o que é que faz os estudos para já fazer surf, não é? Agora só com o aspecto. Ele já é se- surfista, é. Pois. E pronto. Mas é carinhoso. É muito, são os 3, são super carinhosos.